No início aqui a nossa aula de microprocessadores, teoria, turma 8º W, tá? Já em março, né? No dia 1º de março. Essa é a nossa terceira aula útil. Fizemos uma aula de apresentação, tivemos aí um intervalo do carnaval, na aula passada nós começamos aí o estudo de sistema programável, e hoje a gente vai dando andamento a esse estudo, indo até o final da primeira lista de exercício, e já entrando na parte do estudo de microprocessadores, no estudo da unidade central de processamento. Como evoluir essa unidade central de processamento até analisar ali as três partes da CPU, né, do microprocessador, decodificador de instruções, unidade lógica aritmética e registradores de uso geral e uso específico. Acredito aí que até umas 8h30 no máximo a gente consiga varrer toda essa parte aí. Né? Vamos fechar hoje a primeira lista de exercício para vocês já poderem fazer. Vou compartilhar o Moodle com vocês aqui, só para a gente poder mostrar, né? Na aula 1, tá? Já coloquei o link da aula 1 aqui. Tá? Na aula 2, que foi a aula passada, tá? No dia 22, tá? Coloquei as anotações da aula. Tá? Normalmente, em função que a gente não tem uma visão completa aqui da minha segunda tela, né? Eu sempre utilizo aqui anotações auxiliares, e sempre que utilizar essas anotações auxiliares elas forem relevantes, como é o caso da aula de hoje, eu vou sempre disponibilizar essas anotações, conforme vocês podem observar aí. E o link da própria aula, né? O pessoal que quiser rever a aula, quando for fazer exercício, ver algum ponto específico, todas as aulas vão ser sempre disponibilizadas, né? Conforme aqui é padrão das aulas síncronas, né? E seguindo orientação aí no meu caso aqui do coordenador da engenharia elétrica, né? Mas nesse momento ligado também à mecânica, o professor Maestrelli aí, que também segue as mesmas orientações. Né? Aula 3, a aula de hoje, tá? A gente não tem anotação nenhuma aqui, vamos colocar aqui tanto a anotação como o link da aula. Tá? Na aula 2, tá? Nós temos uma atividade já prevista, né? Vamos finalizar essa atividade hoje, né? Uma atividade que não só tem uma resenha, né? Passei uma resenha aqui para vocês, uma resenha sobre inteligência artificial, e os exercícios, né? De 1 a 12 que estão na página 15 da apostila. Eu abro a apostila aqui com vocês, e fazer a questão também do ENAD, a questão 18, né? Que é uma questão também que a gente já avaliou aqui, em estrutura de memória. Na apostila tem algumas questões adicionais que eu vou propor aí para vocês refletirem, né, em relação à matéria. Todas elas normalmente relacionadas ao ENAD. Lembrando que o ENAD é aquele curso, avaliação que a gente tem no final, né, de alguns anos, de alguns cursos, né? Isso tem um revezamento. Até da pandemia, não sei se vai ter ENAD, né, esse ano. Né? De qualquer maneira, a gente pega as questões do ENAD para aqueles que forem fazer a prova e encontrarem questões semelhantes, vocês não terem dificuldade aí de fazer quando elas tiverem relação com o sistema programável, microprocessador, software básico, etc. Tá? Então, nós temos aí esses eventos. Vou voltar aqui. Ô, professor, essas entregas está tudo para sexta, né? Para sexta-feira. Não teria como Está deixar para domingo? falando, César, aqui, ó. Sexta-feira, dia 5. Eu já citei, né? Ela vai até as 23 horas para fechar a atividade, mas eu só fecho a atividade quando eu baixo, né, os trabalhos. E eu normalmente reservo para fazer isso no domingo, no final da tarde e início da noite. Tento limpar essas atividades no domingo, né, dentro da minha rotina, porque durante a semana não tenho tempo. Então, mesmo que vocês não consigam entregar até sexta-feira, no sábado, a atividade ela vai estar encerrada, mas não vai estar bloqueada. Então, vocês ainda têm tempo de enviar o pessoal que não conseguir enviar. Entendi, é porque realmente fica complicado fazer na semana, por isso que eu pontuei isso. Não é fácil, não, porque todos os professores eles têm orientação de passar atividade,
E, de uma certa forma, como a gente não tem as avaliações presenciais, se substitui por essas avaliações contínuas, né? Mas elas dão trabalho, né? Para vocês, dão trabalho para a gente, né? Talvez você esteja até sentindo falta das antigas e boas avaliações, provas presenciais, pelo menos você se preocupava só com aquele momento, né? Não ficava cheio de atividade para fazer, como vocês devem estar tendo que fazer, né? Não só com a minha disciplina. A minha disciplina até que a gente pede pouco, é a primeira lista que a gente está pedindo aqui. Vai ter uma segunda lista, vai ter 3 listas esse bimestre. É sempre relativo o que a gente está trabalhando, né? Isso daí é como se a gente estivesse fazendo exercício em sala de aula. Mas concordo, César, e a todos aí que estão me ouvindo, que é muito trabalhoso mesmo, para vocês e para a gente, né? Mas é dessa forma. Ok? Vamos lá? Eu espero ter respondido a questão do César e vamos dar andamento aqui na semana que vem vocês já vão ver a segunda atividade, que eu vou também dar no mínimo 2 semanas para vocês fazerem em relação a essa. Então, ela vai ficar lá para o dia 15, dia 20, sempre no final da semana. E no final, no início de abril, final de março, a gente vai ter uma atividade que é uma atividade que vai retomar todos os conceitos, né? Uma atividade geral aí, que é muito parecida com o que é que vocês estão fazendo, né? O que a gente sugere? Que eu, por exemplo, vou sempre estar resolvendo questões dessas atividades aqui em sala de aula, né? Vou ligar aqui a minha segunda câmera, como eu já estava fazendo, e vou procurar fazer atividade aqui. Vou disponibilizar para vocês também. O que eu sugiro? Que vocês, durante a aula, né, façam já a atividade. Já preparem a atividade, né? Façam como se estivesse na sala de aula, né? Não deixem para fazer lá no final da semana, um pouco antes de entregar, né? Porque aí não, né? Se fizerem durante as anotações que a gente for colocar, vocês acompanharem, né? Como se estivesse presencialmente na sala de aula. Isso ajuda bastante no processo pedagógico para a gente poder, pelo menos, minimizar, né, o impacto da falta da aula presencial, né? A gente sabe que faz muita falta. O curso de vocês é um curso presencial, né? Seria importante a gente estar juntos lá lá no prédio 6, na escola de engenharia, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo aí que a situação, a gente achava que estava caminhando aí, né, para pelo menos dar um tempo, né, de melhorar a situação, a gente está vendo aí que tem uma tendência até chegar a vacinação aí para todo mundo, né, e para vocês aí que são jovens vai demorar mais ainda, vocês estão lá no finalzinho da fila, né, enquanto isso a gente não consegue ter, né, essa aula presencial da forma que a gente gostaria. Mas vamos contornando isso, né, a gente vai superar, e eu tenho fé que no próximo semestre a gente já vai estar numa situação bem melhor aí, tá? Bom, vou me interrompendo aí sobre a necessidade. Deixa eu deixar o chat ativado aqui na minha tela lateral, tá? E aí vocês podem fazer algum questionamento aqui, tá? Eu também estou com o meu celular aqui ativo, né? Que eu estou visualizando o que vocês estão enxergando e também visualizo o chat, ok? Para a gente poder aumentar essa nossa interação. Antes da gente começar a nossa aula, né, eu gosto sempre de dar alguma... Isso eu vou pedir até no trabalho 3, tá? Eu não sei quantos de vocês são assinantes aí da Super Interessante, tá? Super Interessante desse mês, que está aí nas bancas. Bom, revista é uma coisa de velho, né? É da minha geração. A geração de vocês talvez visualizar aí a revista no formato digital, no iPad de vocês, né, no computador de vocês. Mas tem um artigo muito interessante nessa revista que eu vou pedir e vou encaminhar até a representante de classe, se não me engano, a Marcela, né, se não me engano, eu vou encaminhar para ela esse arquivo, né, esse arquivo escaneado aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui, né, esse arquivo escaneado, o renascimento do Mac, que ele fala de um processador M1. Não sei se algum de vocês tem o iMac, né? O iMac Pro, né? Que é o modelo que está aí, que no Brasil custa uma fortuna, né? Deixa eu ver aqui, esse daqui. Esse mesmo que estava aqui na tela, né? Ó. Esse iMac aqui, ó. Tá? Ele utiliza um microprocessador M1,
E esse artigo faz a avaliação desse microprocessador. Então, para o nosso trabalho final desse bimestre, é muito pertinente a gente fazer uma análise dessa arquitetura desse microprocessador, né, que está bem descrito, tá, aqui nesse artigo, né, falando aqui de toda a parte interna, e falando que, né, quem tem o iMac talvez já tenha essa experiência, né, já tenha essa experiência de ter uma navegação, de ter uma operação do computador parecida com a operação que você tem no smartphone, né? Ou seja, não desliga, sempre que você ativar o sistema ele já está pronto, você clica ali no aplicativo, ele já abre, né? Diferente do Windows, né? O Windows você tem que ligar o computador, né? Tem que clicar, né, na função, ele demora para abrir, né? Aí você tem que desligar o computador no final, né? Ou seja, uma experiência que os smartphones já estão mudando esse paradigma para a gente. A Apple já com esse M1 já está evoluindo isso, e obviamente que o padrão Windows, né, o x86, que é a arquitetura do Windows, está também já se mexendo, né? Inclusive nesse artigo fala, né, de processadores, né? Aqui fala de processadores i7, ou processadores AMD, que são os atuais processadores, né? Mas fala que as novas gerações de processador da Intel, como o i5, ou mesmo a Qualcomm, né, que é esse daqui, já está, né, com os mesmos recursos do M1. M1 é um processador de núcleo ARM. A gente vai trabalhar um pouco no final do curso com o ARM de 32 bits aqui no microcontrolador, não esse microprocessador ARM, né, mas vocês vão perceber que hoje é uma arquitetura universal. Eu vou passar aí esse artigo para vocês e vou pedir para vocês fazerem uma resenha desse artigo no terceiro trabalho que a gente vai fazer, como pedir para vocês fazerem a resenha ali, né, do vídeo, né, do inteligência artificial. Né? Acho que é legal aí para complementar. Né? Quem for assinante, observa esse artigo. Quem não for assinante, tiver interesse aí, né, de ir até a banca ou mesmo fazer uma assinatura digital, acho que é super interessante, é uma revista que vale a pena esse investimento. Não trata, obviamente, não é uma revista técnica, né, mas escreve assuntos das mais diversas ciências aí de uma forma muito didática e com alguma profundidade. Esse artigo me surpreendeu porque realmente mostrou alguns detalhes técnicos que só nós que temos familiaridade com a tecnologia acabamos, mas eles explicam, né? Explicam a importância do Marrakech, por exemplo, que a gente estava trabalhando aqui na aula passada, né? Então, é bem legal e bem interessante. Então, fica essa dica aí. Tá? Eu vou passar para a Marcela e ela distribui o arquivo. Eu não posso disponibilizar o arquivo nem no meu blog. Né? No meu blog eu vou colocar o post dessa revista, né, durante a semana, né? Mas não posso disponibilizar, obviamente, o artigo, né? Já que tem direito autoral envolvido, e muito menos colocar no Moodle, né? Muito menos colocar no Moodle. Mas eu direciono a vocês aí, vocês discretamente distribuem para todo mundo poder ter acesso, ou, né, recomendo fortemente, vocês, quem não conhece, é super interessante conhecer, que essa é uma das poucas revistas que eu mantive assinatura, né? Uma das poucas revistas que a gente ainda tem, eu recebo ela fisicamente, né? Em função aí do respeito à ciência que ela tem, ela explica, né, todos os fatos, é uma revista muito adequada para nós engenheiros, a gente gosta de saber o porquê das coisas, né? Então eu sempre gostei muito dessa revista, talvez alguns de vocês também tenham o contato com a Super Interessante, né, e gostem dela também. Bom, no andamento aqui o nosso curso, vou fazer um compartilhamento inicialmente aqui dos slides para a gente poder, novo compartilhamento, pegar o slide aqui que a gente está utilizando para agilizar as nossas aulas, né? A gente viu isso daqui na aula passada, né? Na aula 1, né? Sistema programável, hardware e software, né? A gente está estudando esse conceito, equipamentos ligados ao sistema programável, composto de um hardware que é padronizado, como smartphone, como celular, ou um data center, né? Mostrei na aula passada, né, uns vídeos interessantes que achei no Google aí, que foram indicados também para mim, por alguns alunos,
mostrando os data centers da Google por dentro, mostrando 6 níveis de segurança. É bem legal vocês conhecerem, né, também esses vídeos, dê uma olhadinha lá no meu blog. Tá? Vimos que aquele hardware, né, que é o nosso foco nessa parte do curso, e no laboratório a gente vai começar a estudar o software, ou seja, os códigos de operação que estão na memória e que, quando são executadas pela CPU, né, fazem toda a parte do software, né? Toda a parte de configuração, né? A alteração que nós temos dos dados de entrada, gerando dados de saída, como nós vimos aqui na tela anterior, ó, saída processada pelo software, é determinado por esse conjunto de instruções. E essas instruções são físicas, a gente viu isso na aula passada. E na aula de hoje, de laboratório, nós vamos praticar, né, esses códigos de operação, entender como funciona um código físico, como funciona um mnemônico, entender que o conjunto desses mnemônicos forma a linguagem estruturada que vocês conhecem. A linguagem C, com as estruturas de decisão como a if, com as estruturas de repetição como o for. Com if e for você faz tudo que vocês estão vendo aí, né? Isso vocês já é pré-requisito de vocês, né? Eu tive acho que foi na primeira aula onde vocês comentou que o som, né, da minha sala aqui, que eu estava dando aula, dava muito eco. Hoje eu mudei o microfone, tá? Se alguém puder depois dar um feedback aí, se o som melhorou, né, se vocês estão ouvindo Melhorou. melhor, né? Oi, César. Melhorou sim. Tá bom, ótimo. Vocês estão ouvindo com eco ou agora está decente o som? Está muito melhor, professor. Não sei se foi você, Tatiane, que comentou isso, foi? Foi eu mesma. Então tá bom. Eu agradeço aí a observação, porque isso ajuda a gente a melhorar a aula aqui, e se for necessário, né, com um microfonezinho aqui, né, de apresentador agora, e espero né, que a gente esteja com uma aula melhor aí. Tá? As duas aulas, a aula passada eu estava com esse microfone e esqueci de colocar, né? Hoje eu deixei aqui ele já engatilhado e a gente começou, né, a aula com ele. Ok. Estudamos esse sistema programável que vocês estão vendo aí na tela, né? Estudamos aqui que o papel da CPU é rodar, né, executar o código de operação que está na memória. A sequência desse código de operação é que forma o que vocês conhecem por software. Pode ser um aplicativo, se estiver no celular, pode ser um aplicativo de alta performance, como o Zoom, né? Então, o Zoom, o Office, o Waze, tudo isso é composto por essas sequências de códigos de operação que estão na memória e são executadas sequencialmente. Entender esse processo é fundamental. Por isso que nessa parte do curso a gente vai trabalhar com linguagem física, linguagem assembly, linguagem montagem. Vocês vão praticar isso depois? É óbvio que não. Nós vamos trabalhar com linguagem assembler até a aula 6 do laboratório. Depois disso, a gente vai migrar, né, a linguagem assembler para a linguagem C e as bibliotecas do ambiente Arduino. Porque o nosso objetivo no laboratório é entender, montar e preparar um ambiente IoT, Internet das Coisas, para vocês entenderem o conceito dessa tecnologia que está aí hoje onipresente, já está quase onipresente, né? Vocês já têm essa tecnologia na casa de vocês, quem tem o Alexa, quem tem o sistema, por exemplo, lá do Google, né? O Alexa é bem interessante porque é um reconhecimento de voz e ele tem dispositivos já compatíveis que você consegue ligar e desligar uma lâmpada, por exemplo, você consegue mudar uma cor de uma lâmpada, você consegue ativar um alarme, né? O Alexa é um exemplo, mas o Google já tem o seu sistema de reconhecimento de voz também, a Apple também já está desenvolvendo o seu sistema, tudo isso é IoT. Só que o IoT é muito mais do que isso. O IoT ele está presente em todas as atividades humanas, né, onde tem coisas, e essas coisas vão estar e já estão sendo integradas na internet. Então, a gente vai ter a cidade 4.0, vamos ter o trânsito 4.0, vamos ter a classe de aula 4.0, vamos ter a universidade 4.0, vamos ter a fábrica 4.0, vai ter a indústria 4.0, vai ter a fazenda 4.0. Tudo que tiver 4.0 vai ter o conceito de IoT. A gente precisa não só
entender esse conceito, como vocês terem a capacidade de implementar esse processo. Semestre que vem vocês já vão estar aí se preocupando com TCC, muitos de vocês vão, né, principalmente os mecatrônicos, que é o caso de vocês, os mecânicos talvez vão para uma outra linha, mas alguns mecatrônicos aí vão optar por fazer sistemas inteligentes, fazer controle, e o IoT é uma ótima oportunidade, a internet das coisas é uma ótima oportunidade. E o 5.0, que a gente comentou aí na aula passada e que vocês estão fazendo um trabalho. O 5.0, a gente tem o IoT com inteligência artificial, que também já é uma realidade. Muitos aplicativos já têm inteligência artificial. Essa é a realidade tecnológica da geração de vocês. Durante toda a vida profissional de vocês, vocês vão atravessar o século, né? Vocês são uma geração que nasceram aí no final do século passado, início desse século, e com certeza vão atravessar o século XXI. Né? Vão chegar lá, né? Vão ser uma geração centenária, até aposto que muitos de vocês, principalmente quem cuidar bem da saúde, quem não tiver vícios, né? Quem entender aí, né, como fazer atividade física, vocês vão, com certeza, chegar a 110, 120 anos aí, com saúde, né? Com saúde. Não chegar lá caindo nos pedaços aí, chegar caindo nos pedaços não vale nem a pena viver. E durante toda essa travessia do século XXI que vocês vão estar passando, né? Internet das coisas, inteligência artificial, né? IoT, tudo isso vai estar muito presente na vida de vocês e a vida profissional, porque vocês, né, estão se formando em engenharia mecatrônica. E vocês, juntamente com, né, eu sou engenheiro elétrico, tenho uma empresa, né, uso muito conceito de IoT aqui, vocês vão implementar isso nos negócios de vocês, muitos de vocês vão ter empresas também. Então, vai ser um século bem interessante aí, e eu tenho certeza que superar essas dificuldades que a gente está tendo aí, em função de pandemias, porque é uma coisa que sempre vai existir, na história da humanidade existiram várias pandemias aí, e a humanidade sempre sobreviveu a isso, e com certeza vamos superar isso de uma forma muito rápida também. Né? Infelizmente, aí, se tivesse governantes melhores, talvez com menos baixas, né, nessa guerra. Então, de qualquer maneira, se você comparar a atual pandemia, né, que já está aí com mais de 1 milhão de pessoas que nos deixaram aí no mundo inteiro, né? Vamos supor que até ter vacina para todo mundo, que vai aí, mas infelizmente algumas centenas de milhares de pessoas, né, não vão ter acesso aí aos remédios. Mas se for comparar a gripe espanhola, que foi um século atrás, a gripe espanhola vitimou aí, né, segundo cálculos oficiais, mas os extraoficiais, com certeza na época não existia controle nenhum, né, mais de 50 milhões de pessoas. Para ver como a tecnologia, a ciência, né, faz com que a gente obtenha soluções rapidamente aí, e, né, o uso da computação, né? A gente estava falando do computador quântico na semana passada. Todas essas tecnologias elas estão vindo aí de uma forma inovadora para nos ajudar aí a ter uma vida melhor. Memória é o bloco do sistema programável, volátil e não volátil, RAM e ROM, que serve para armazenar os dados. Esses dados são dados de código de operação, são dados de entrada e saída, são dados de processamento. Tudo isso fica na memória do sistema. E periférico é a interface com o mundo exterior. Periféricos entradas, periféricos de saída. Fizemos uma analogia de todo esse sistema em relação ao ser humano. Nós somos assim. Nós temos a CPU, que é o nosso cérebro. Nós temos a nossa memória volátil e não volátil. Nós temos os nossos sentidos, os nossos membros, que são os periféricos. Então, a natureza, como sempre, observando, né, a ciência, como sempre, observando a natureza, chega às soluções que nos ajudam. E o computador é um exemplo disso. Observando como o ser humano cria soluções, como o ser humano processa as informações, a ciência desenvolveu os computadores que vocês conhecem hoje, os smartphones, os tablets, os laptops, os data centers, as nuvens de processamento. Tudo isso é a forma que a ciência, ao observar o comportamento humano, ao observar como a natureza fez do ser humano um computador que ainda hoje é inigualável. Temos computadores artificiais que
cheguem à capacidade do ser humano de processamento de imagem, de raciocínio, de criação, de inovação. Tudo isso apenas o ser humano que proporciona através do processamento natural dele, processamento neural, né, diferente do computador físico que vocês conhecem. CPU típica de um laptop, CPU típica de um desktop, né, composto lá de CPU, um i7, um i5, o AMD, ou agora o M1, que a gente estava mostrando aí no artigo inicial, né, a CPU. Memória, sempre você tem a memória RAM, a memória o que a gente chama de memória secundária, de 4 GB, 8 GB, 16 GB. Parte da memória do sistema está dentro da CPU, na forma de memória cache, embarcada dentro da CPU, né, onde roda pedaços de códigos de operação, e esses pedaços de códigos de operação, né, pelo fato de estarem dentro da CPU, rodam de uma forma muito mais ágil e rápida. Por isso que quem tem memória cache, os processadores que têm memória cache, normalmente tem aí uma grande vantagem em relação aos microprocessadores que têm menos memória cache. Todos eles têm memória cache. Por isso eu até estou pedindo para vocês fazerem uma pesquisa do processador do seu computador, do laptop que talvez vocês estejam aí me visualizando agora. Levantem lá qual é o código, né, desse microprocessador, possivelmente um i3, um i5, um i7, com 2 núcleos, 4 núcleos. Levantem isso, né? Se for um computador Dell, um computador HP, um computador Lenovo, todos eles você consegue as informações do processador. O próprio sistema operacional ele te dá isso, o modelo do processador, e busquem, né, as características desse processador e detalhem as características desse processador que hoje equipa os sistemas programáveis, os computadores que ajudam todos vocês, todos nós aí nas nossas atividades, não só técnicas, né, como de lazer, entretenimento, etc. A parte de periférico, né? Você tem aqui o chipset, que normalmente tem placa de vídeo, placa de som, interface USB, interface de rede. Normalmente o Wi-Fi, o Bluetooth são chips de rádio separados, mas próximos aqui desse chip de I/O. Falei aí da indústria 4.0, né? Já discorri bastante disso. Vocês possivelmente vão fazer TCC nessa área, né? Comparando aí, né, a primeira revolução industrial, 1780, 1800, até chegar na quarta revolução que a gente está falando hoje, que é a revolução da indústria 4.0, a revolução do IoT, das conectividades sem fio. E isso misturado com inteligência artificial, que vai ser a próxima geração, a gente vai ter aí a quinta revolução industrial, que é aquele artigo do professor Giuliani, ou alguma coisa assim, Giancarlo, se não me engano, né? O professor lá que deu a entrevista para a StatC, né? Vocês vão avaliar lá e vai ser bem interessante essa pesquisa, essa resenha que vocês vão estar fazendo, que é exatamente esse link aí que eu estou citando aqui para vocês com o professor Giardelli, professor Gil Giardelli. Okay? Bom, microprocessadores é quando você tem a CPU isolada na forma de um chip, microcontrolador é quando você tem todo mundo integrado, né? Já vimos, aqui tem o código de operação que eu exemplifiquei, e hoje na aula de laboratório isso vai ficar bem claro, né? Aqui também é uma questão que está, aquela questão 18 do ENAD, é exatamente essa questão aqui, ó, onde eu peço para vocês avaliarem os tipos de memória que tem dentro do sistema programável. Esses dois primeiros níveis aqui, ó, registradores e memória cache, estão dentro da CPU. Então, essa CPU aqui tem os registradores, isso a gente vai ver também bem claramente na aula de laboratório hoje, e também a memória cache. Qual a diferença? Na memória cache você roda programa, você roda códigos de operação. O registrador é uma memória auxiliar, né? Quando você estiver rodando o programa, você vai precisar de posições de memória rápidas para poder, né? As variáveis, por exemplo, que vocês declaram em linguagem C, todas elas ficam em registradores. Tem registrador dentro, é muito importante no sistema. A memória RAM principal, ela fica fora do processador, portanto, ela é mais lenta, mas você pode ter uma memória de massa. Memória, por exemplo, de 8 GB. Né? O meu computador aqui, que agora estou dando uma aula para vocês, um i7 de 8ª geração, né?
tem aí dentro dele 16 GB de memória RAM. Né? Um computador, né, que eu uso no meu dia a dia, profissional. Sempre que eu vou investir no meu computador, eu procuro pegar o computador mais atual que tenha, faço esse investimento para ele durar pelo menos uns 4, 5 anos. Né? Ficar trocando o computador toda hora é um trauma. Assim como no celular. Né? O celular, quando a gente adquire um celular, né, se houver possibilidade de a gente investir em um, né, que seja de uma geração bem moderna, é legal porque ele vai durar mais tempo, ficar aí trocando toda hora de celular. Tem gente que gosta de fazer isso, né? Toda hora lança lá, já estão falando do iPhone 13, né? Então já deve ter gente lá na loja do Apple, lá na fila, né? Que o pessoal fica em fila lá esperando, né? Entre aspas, né? Obviamente que ninguém está na fila agora. Né? Mas na véspera do lançamento, com certeza, né? Vocês vão ver aí na imprensa pessoas, né, que com certeza tem muito pouca coisa para fazer, que ficam lá, né, na frente do Central Park, né, em Nova York, na Quinta Avenida, na frente da loja da Apple, esperando o lançamento, seu primeiro para comprar o iPhone 13. Né? As pessoas deviam, né, namorar um pouco mais, que é muito mais gostoso do que ficar passando frio na frente da loja da Apple. Né? Então, esse tipo de equilíbrio também é importante. Vamos lá. Periféricos, entrada e saída. Você pode ter periféricos estruturados, como o caso do computador, teclado, vídeo, webcam, placa de Wi-Fi, placa de Bluetooth, tudo isso é periférico. Interface USB. Como você pode ter aquele periférico menos estruturado, que estão dentro dos microcontroladores. Vocês também conhecem, porque você já deve ter feito iniciação científica, deve ter feito projeto integrador com Arduino, estudou lá com o professor Hélio, em protótipos, viram lá a plaquinha do Arduino, viram que tem ports, tem porte PB, porte PC, porte PD, tem o timer, tem comunicação serial, tem conversor analógico digital, tudo isso são periféricos que estão dentro do sistema e que a gente vai estudar com profundidade no segundo bimestre. O segundo bimestre nosso vai ser dedicado aí aos periféricos, para vocês poderem realmente ter um sistema legal e ter um projeto de IoT que utilize esses periféricos da melhor forma possível. Comparação com o ser humano, já exploramos bem isso. Né? Aqui falamos dos 3 tipos de barramento. Barramento de dados, endereço e controle. Barramento de dados é aquele que carrega o código de operação. Certo? O código de operação determina o número de instruções que você tem. Então, 2 elevado a n te dá o número de instruções. Instrução não é tão importante. O importante é saber que no dado, além da instrução, você tem também as variáveis de processamento. Você tem a manipulação numérica, né, que você vai precisar trabalhar. E aí que você vai precisar de muito dado. Aí que você vai precisar de muitos números, símbolos diferentes. Se você tem um barramento de dados de 8 bits, 2 elevado a 8, 256 números diferentes. Você vai representar no máximo de 0 a 255, de mais 127 a menos 127. Certo? 2 elevado a n. Né? Você tem. O que você consegue fazer com 256 números? Muito pouco. Você não consegue nem. Você consegue representar o alfabeto inteiro, né? Pode, né? O alfabeto, números, alguns símbolos. É o ASCII, a tabela ASCII. Você consegue representar a tabela ASCII inteira. Mas é claro que você não consegue representar uma imagem. Imaginando com uma imagem, a gente viu isso na aula passada, é composta de pixels, que cada pixel desse tem 3 cores RGB, e que numa tela VGA, né, vocês estão vendo aí na tela aí, ó, 640 linhas por 480 colunas, se você multiplicar isso por 3 LEDs, que representam os pixels RGB, e por 16 níveis, porque cada cor vai ter que ter uma variação no mínimo de 2 elevado a 4, estou colocando 4 bits aqui, para você poder ter todo o espectro de imagem. Só essa imagem VGA, que é uma imagem pobre, essa imagem que vocês estão vendo aí no Zoom é uma imagem HD. Né? HD, se vocês estão assistindo um filme 4K, é uma imagem muito mais definida, alguns que têm televisão 8K aí, com Blu-ray, né? Tem uma imagem mais definida ainda, se você vai no cinema, você tem uma imagem super definida. Imagina o número de pixels, o número de informações que você precisa.
Então, para você ativar 14 milhões de bits, você precisa no mínimo de 32 bits. A gente viu isso na aula passada. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 10, 1K, 1000. 1024, para ser mais preciso. Melhorou um pouquinho, com 10 bits. 20, 1 mega, 1 giga. Desculpa, 1 mega, 1 milhão. 2 elevado a 20, 1 milhão. A gente viu essa relação. 2 elevado a 10, 1K. 2 elevado a 20, 1 milhão. 2 elevado a 30, 1 bilhão de informações. Ou seja, 14 milhões de informações está muito mais próximo desse bilhão, considerando aí que você está trabalhando com 32 bits, né? Os 4 bilhões, 2 elevado a 32 dá 4 bilhões, não, né? 1 bilhão que seria 30 bits, né? 30 bits, 2 elevado a 30. Então já dá para fazer uma brincadeira. Né? Já dá para fazer uma brincadeira. Se você estivesse trabalhando com 16 bits, né? Você tem que multiplicar por 2 ou dividir por 2. 8, 16, 32, 64. Se você estiver trabalhando com 16, 2 elevado a 16 dá 64K, 65.512 para ser mais preciso. Não é suficiente para a gente representar uma imagem. Por isso que todo processamento de imagem só é possível a partir de processadores de 32 bits. Isso aconteceu com o computador pessoal, que é a partir do 386, ou se você pegar para a linha Macintosh, a linha Apple, o 68.000, processador 68.000 que equipava o Macintosh, né? O primeiro computador pessoal gráfico, é um ícone aí da tecnologia. Recomendo a biografia do Steve Jobs ou assistir um filme na Netflix do Steve Jobs, onde ele mostra lá o processo de criação do Macintosh. O primeiro processador, o primeiro computador gráfico, que possibilitou, por exemplo, você ter um mouse. Você tem um mouse, ou seja, você com o mouse varrer a tela e dar um clique na tela onde você gostaria de, para fazer essa interação. Que hoje é feito com a tela touch. Toca lá a tela e você interage com a tela. Né? Hoje você tem já computadores e TVs com telas touch, né, para você poder interagir, né, com a tela. Né? Para isso, você precisa no mínimo de 32 bits. Quem quiser fazer processamento de 32 bits no laboratório, não dá para usar um Arduino Uno ou mesmo um Mega, que são de 8 bits. Você tem que partir para 32 bits. No caso do Arduino, seria uma placa ARM, que a gente chama de placa DUI. Daria para você fazer. Ou o que eu recomendo para quem quiser trabalhar com gráfico, vamos trabalhar com Raspberry. Raspberry, framboesa lá, que é a tecnologia, né, a plaquinha que eles desenvolveram, que o Raspberry faz o papel, ele tem uma universalidade parecida com a do Arduino, tem muito material, muita universidade utiliza o Raspberry, muita indústria. Se vocês olharem os produtos da minha empresa, 3 ou 4 daqueles produtos que estão no site lá tem Raspberry, que tem interação touch. Né? Então, o pessoal hoje não está mais acostumado com botão, esse tipo de coisa. Eles querem apertar, aperta a tela. Né? Isso acontece. Quem tem um carro com multimídia, né? A interação natural que você tem com multimídia com apertando lá, enfiando o dedo na tela. Não existe mais botãozinho que você fica apertando. Para isso, você precisa de 32 bits. E a razão está explicada aqui. Tá? A parte de endereço te determina a capacidade de memória, porque endereço indica localização. Então, aqui também eu coloco lá 16 bits 64K, 2 elevado a 16, 20 bits, 2 elevado a 20, 1 mega, 30 bits, 2 elevado a 30, 1 bilhão, 1 giga, tá? E 32 bits, que seria o ARM, seria esse processador Raspberry, né? Dá 64 GB, né? Porque se 30 dá 1 GB, 31 dá 2 GB, 32 dá 4 GB. Vai precisar de 32 bits de endereço para acionar 4 GB de memória. Na verdade, tem muito mais, né? Porque você precisa de muita memória no seu sistema. O seu computador, por exemplo, aí, se você encontrar a memória secundária, que é a memória do disco rígido ou a memória SSD, você deve ter aí, né? O pessoal que tem os computadores melhores já deve ter 1 TB de disco SSD, né? Disco semicondutor,
que recomendo, né? Não compre um computador com disco rígido mecânico mais. Ainda tem bastante vendendo, mas quem tem experiência de usar uma memória secundária SSD, que é memória flash, né? Uma memória semicondutora, não tem nem comparação. A velocidade, né, de carga dos programas, a velocidade de inicialização, o computador inicializa aqui, né, em questão de 10 segundos. Fica lá 1 minuto, né, igual quando eu tinha disco rígido no computador anterior que eu tinha. Né? Como é a experiência com o celular? Você liga o celular e ele está disponível. Essa é a experiência que o M1 aqui, que eu estava mostrando para vocês, proporciona. Essa experiência. Barramento de controle são os outros sinais, sinal de reset, sinal de interrupção, etc. Barramento paralelo, barramento serial. Isso é importante. Vou usar aqui um pouquinho a minha tela secundária. Daqui a pouco eu abro a apostila e a gente vai reapostila toda essa matéria aí, tá? Vou mudar aqui a minha câmera. Tá? Espero que vocês estejam com uma visualização razoável aí. Tá? Mas me comprometo depois de mandar essa anotação aí para vocês. Né? O que é um barramento paralelo? O barramento paralelo é um barramento. Vamos pegar uma CPU aqui, ó. Uma CPU. Você tem aqui o barramento de dados. O barramento de dados é sempre bidirecional. D0. Eu vou colocar um barramento de 8 bits, tá? Só para não complicar muito. Vamos pegar uma CPU ali, que é a CPU que está na apostila, uma Z80. CPU Z80 era uma CPU clássica na década de 70. Tá? Z80. De D0 a D7. Tá? Quem tiver com a apostila aberta, lá está, né, essa CPU que eu já vou abrir a apostila aqui para vocês. Deixa eu deixar aberta aqui. Vocês estão me vendo aqui a coisa, mas acho que nesse momento é melhor compartilhar a apostila com vocês. Estão vendo a apostila agora, né? A primeira lista. Já vai retornar essa lista aqui, só para mostrar para vocês aqui essa CPU. Tem até uma CPU Z80 aqui, ó. Na página 10 aí, ó. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aí, eu estou representando aqui, ó. Observe que essa via de dados é uma via de dados que tem 8 pinos. Por isso que ela é paralela. De D0 a D7. Uma via de endereço. A via de endereço dela tem 16 bits. Pode observar ali, ó, né, de A0 até A15. Então, você tem aqui 16 pinos de endereço. Então, só aqui, ó, 8 com 16, 24 pinos. E aí você tem o barramento de controle. Vou representar ele de forma bidirecional também. O controle, que é endereço, né? Endereço, controle. O que é o controle? Vocês estão vendo aqui, ó, na apostila, estão vendo aqui do lado, ó. Sinal de leitura, sinal de interrupção, sinal de reset, leitura, escrita. Muitos desses sinais aqui são sinais de interrupção, sinais de sincronização. Então, os outros sinais a gente chama de sinal de controle, alimentação, o cristal, né, o clock, tudo isso aqui no controle. Também são vários pinos. Isso daqui é o que a gente chama de barramento paralelo. Qual a vantagem do barramento paralelo? Num pulso de clock, num pulso de relógio, você tem toda a informação disponível. Toda a informação disponível. Isso gasta muito pino. Né? Tanto que se vocês olharem aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Um pouquinho antes. Aqui, ó. Aqui eu peguei aqui uma pinagem, né, do LPC 930, né, um microprocessador. Observe aqui, olha quantos barramentos ele tem aqui, ó. Todos esses barramentos aqui, ó, que vocês estão vendo, né, que de interligação, são barramentos paralelos. Né, são barramentos paralelos. Vantagem, velocidade. Porque num pulse de clock você tem todo mundo. Paralelo. E o serial, o que seria? O serial seria você ter. Tá? E aí a gente tem aqui a explicação do serial, ó, aqui para baixo. Ó. Você tem aqui o barramento SPI. SPI você tem 3 pinos. Um pino de dado de saída,
chamado de SDO, output, O, um pino de dado de entrada, input, SDI, e um pino de clock. Por 3 pinos, você tem um barramento SPI. Qual a diferença? A diferença é que o dado, né, tem que ser acompanhado de um clock. Então, você tem um clock aqui, ó, o clock, aqui tem o dado, e a cada pulse de clock, tá, você tem o dado, ó. Percebe, ó? Nesse pulse de clock, 1, 0, 0, 1, 0, 0, e assim sucessivamente. Então, observe que é uma única via, né? Uma única via. Vantagem, usa menos pino. Desvantagem, velocidade. Porque aqui você precisa de quantos clocks? Uma via de dados de 8 bits, você vai precisar de 8 clocks. No mínimo 8 clocks para trabalhar. Então, a velocidade é menor. Mas, olha o número de pinos, como ele tem pouco aqui. Ó. Se você pegar o barramento I2C, aqui você tem o SPI, tem menos pino ainda, porque ele junta o dado de saída e o dado de entrada num único pino. Então, ele chama lá de serial data, ou serial clock. Com 2 pinos apenas. 2 pinos apenas. É isso que vocês estão vendo aqui na página 12, ó. Ó, barramento serial. Né? Aqui a gente tem o clock. Aqui a gente tem, ele tem uma notação diferente aqui, né? OSI e ISI. Aqui é a saída e aqui é a entrada. Aqui são 3 pinos de seleção, tá? Está ligado à seleção do sistema. Então, não é para se considerar aqui nesse momento, tá? Ó, se quiserem se aprofundar aqui, um artigo que eu disponibilizei para vocês, até do Wikipedia aí, mas bem controlado, um artigo bom, tá? Artigo com referência, né? O Wikipedia ele é muito útil, mas precisa ter a referência bibliográfica para comprovar ali, né? Senão vira uma bagunça. Barramento I2C são 2 pinos, ó. SDA, que é o clock, o dado, e SCL, que é o clock, que eu chamei aqui, né? SDA, né? SDA que é o dado e o clock, né? Que está aqui embaixo. Então usa 2 pinos só. Mas aí, se você usa 2 pinos, você tem que ter um protocolo para controlar a direção. Normalmente, quem tem pino, né, quem tem barramento I2C ou barramento SPI, né, não é o caso do Atmega 328 que a gente vai estudar no curso, mas é o caso, por exemplo, do LPC 935. A gente vai ver na aula que vem, né, esse processador aqui. Então, ele tem Então, guardem essas expressões, SPI e 2C. Vocês vão perceber que vários periféricos e várias memórias utilizam esses barramentos aqui. Tá? Então, a interligação vai ser feita via SPI e 2C. Normalmente já tem instruções prontas para isso, não tem grandes dificuldades. Tá? Pegando aqui a tela anterior, isso na aula passada, no finalzinho da aula passada, a gente abordou, observe aqui, ó, uma placa de processamento simples, de 8 bits. A gente vai ver daqui a 2 aulas, a gente vai ver alguns exemplos desse projeto aqui. Os primeiros computadores pessoais utilizavam essa arquitetura aqui. É um processador, memória, estou colocando 2 tipos de memória aqui. Estou colocando a memória EPROM 27256, que está aqui, ó. Ó, memória EPROM 27256, memória EPROM é memória não volátil, e a memória RAM 62256. Esse 256 aqui, ó, é o número de bits dele, né? De K bits. Então, se divide por 8, essa memória tem 32K, ó, aqui, ó, 32K de memória. Por isso que tem 15 sinais de endereço. 2 elevado a 15, 32. 2 pinos de controle aqui, habilitação e o pino de escrita. Na RAM, você tem o pino de escrita, o pino de leitura, porque ele é bidirecional. Numa RAM você escreve, numa RAM você lê. Na ROM, na PROM, você só lê, porque o dado fica permanentemente gravado nela, como se fosse uma memória flash. E aqui eu tenho, né, um periférico de
de acesso paralelo, né? Usava muito impressora paralela. Hoje os periféricos paralelos praticamente não existem mais, né? Hoje é tudo USB, né? Todo protocolo é USB. Então esse serial que vocês estavam vendo aqui, ó, né? Hoje, né? Os chips já têm interface USB dentro deles, né? Tem USB, então facilita bastante, né, a conversa com dispositivos externos. Ok. Aqui tem as instruções, a gente vai ver isso na sala de aula, no laboratório daqui a pouco, e aqui tem a primeira lista de exercícios que vocês já conseguem fazer para entregar aí no final da semana. Ó, definir microprocessador, o que é um sistema programável, o que é um microcontrolador. Lembra que o sistema programável é um sistema que a função dele depende do software, não depende do hardware. Claro que o hardware está ali para rodar. Tá? É o caso típico de um smartphone, um celular. A função dele não é determinada pelo hardware do celular, e sim pela aplicação que você está rodando naquele momento. Microprocessador é quando você tem a CPU integrada, microcontrolador é quando você tem CPU, memória de programa, memória de dados, RAM e ROM, e periférico de entrada e saída dentro do chip. Explicar os três elementos do computador, acabei de falar, CPU, memória, periférico. A questão 4, tá? Vou fazer aqui para vocês, ó, alguns itens, ó. Questão 4, da página 15. Está pedindo manipulação numérica. Tá? Por exemplo, manipulação numérica do 8085, que é de 8 bits. Pesquisem todos esses processadores aí que são da história da internet. Aí, né? A gente vai, não na aula que vem, na outra, a gente vai ver aí os primeiros computadores pessoais e vamos ver toda essa linha, né, de processadores. Bom, o 8085 é de 8 bits, então 2 elevado a 8, 256. Então, a manipulação numérica dele vai de 0 a 255, considerando 0, ou, se você tiver sinal, menos 127 a mais 127. Por que 127? Por que 127? Porque 127 é 2 elevado a 7. Então, você tem 2 elevado a 7, 7 é o número de bits, e o oitavo bit é o sinal positivo. Normalmente, o sinal é nível alto, e positivo, o sinal é nível baixo. O oitavo bit é nível alto e nível baixo. Talvez vocês tenham visto isso em sistemas digitais, tá? Sistemas digitais. Pelo menos quando eu dava aula lá de sistema digital, eu explicava isso. Tá? O próximo aqui, ó, 8088. 16 bits. 10 elevado a 16, 65.512. Portanto, a manipulação numérica vai de 0 a 65.511, ou menos 32.250, né? 255, até mais 32.255. Lembrando que 32.255 é 15 bits. Então, refletir um pouco sobre toda essa manipulação. Tá? 16 bits, 32 bits, 32 bits, eu faço a conta aí, mas é 4 GB, então dá de 0 a 4 bilhões, ou de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. 64 bits aqui é infinito, você pode colocar infinito, porque se você colocar 2 elevado a 64 na sua calculadora, eu acho que ela vai estourar. Né? Está mostrando que é um número muito grande. O exercício 5 é a mesma coisa, só que eu estou dando o número de bits do barramento. Tá? Então, no próprio 8085, tá? No próprio 8085, questão 5. O 8085 tem um barramento de endereço de 16 bits. Desculpa, o barramento... Não, aqui não, eu já acabei resolvendo, né? Desculpa.
está falando, o 8085 está falando que você tem acesso a 64K de memória. Qual é o número que 2 elevado a n dá 64K? 16. Já fez essa regrinha aqui, né? 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 9, 512. 2 elevado a 10, 1024. Aí você vai dobrando, vai chegar a 64 por 16 bits. Tá? 1 mega, a gente já fez o cálculo, né? 1 mega, 2 elevado a 20. 4 mega, 32. 64 giga. Se 4 giga é 32, 33 é 8, 34 é 16, 35 é 32, 36 é 64. Tá? Então, são 64 sinais de... 64 não, 34, né? Desculpa, 34. 34 não, 36, desculpa. 2 elevado a 32 dá 4, 2 elevado a 33 dá 8, 2 elevado a 34 dá 16, 2 elevado a 35 dá 32, 2 elevado a 36 dá 64 GB. Tá? Então, aqui você vai precisar de 36 bits de endereço para acessar. Tá? Faça essa reflexão aí para você fixar isso. I2C e SPI acabamos de responder. Tá? A diferença é que você, I2C, você tem 2 pinos e SPI você tem 3 pinos seriais. Aqui você tem via de dados bidirecional, aqui você tem uma via de dados, SPI, né, para dado de entrada e dado de saída. Faz lá a representaçãozinha. Vantagem e desvantagem, obviamente, está ligado ao número de pinos e velocidade. Questão 7, você não precisa fazer, tá? Porque é uma questão que você precisaria ir até a biblioteca pesquisar essa bibliografia aí, tá? Para descobrir, né, que, na verdade, essas questões eu tirei de lá. Tá? Questão 8, a gente vai resolver hoje no laboratório. Questão 9, questão de laboratório de hoje. Questão 10, questão do laboratório de hoje. Questão 11, questão do laboratório. Tá? E a questão 12 eu já pedi para vocês fazerem, levantar as características do computador, etc. Aqui tem algumas questões de ENAD. Né? Essa questão 13 aqui, ela surgiu no ENAD de 2005. Tá? Dê uma olhadinha, não sei se... Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, ó. Só interromper o compartilhamento só para vocês terem uma tela cheia aí. Bobagem, desculpa. Na verdade, eu tirei a tela lá do coisa, né? Deixa eu voltar aqui. Desculpem, eu estou chegando no final do dia e vai ficando cansado e vai falando bobagem. Chegamos aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui, o que devia ter feito é aumentar aqui. Vocês conseguem ver melhor aí. Essa questão da ENAD é uma questão teórica, né? Questão teórica, é parecido com o Enem. Né? Talvez alguns de vocês tenham feito Enem. A maior parte de vocês fez Enem, né? As questões do Enem não são questões de ficar decorando, mas são questões que você tem que interpretar. Né? Então, aqui fala, né? Lá em 2005, na questão 13, né, falou lá do Tiranossauro Rex, né? O supercomputador T-Rex, né, com software Arpia, lá da Receita Federal. Né? Falava lá de 2.860 milhões de instruções por segundo, capaz de cruzar informações, etc, etc. O novo software vai permitir que inteligência artificial, né, faça com que a Receita Federal, que eles chamam de fisco aí, né, identifique operações de risco. Operação de risco é operação de fraude. Né? Agora a gente está aí, começou a declaração do imposto de renda, né? Então as pessoas que fraudarem, né, que tentarem fraudar, o software vai, hoje os supercomputadores da Receita Federal pegam isso, que cruzam as informações. Né? Então aqui fala e aqui, né, mostra 5 situações para que deveriam, qual dessas situações está mais ligada ao texto. Né? Vocês vão ver lá que a questão C
né, por exclusão, é a que está mais ligada ao texto. Bom, vamos perceber isso. As outras, apesar de não estarem erradas, como a primeira que está falando de memória, não tem nada a ver 2.860 computadores pessoais e 1 giga. Porque ele pegou esse número aqui de 2.800 milhões de instruções por segundo. Vocês vão excluindo uma por uma. Bem legal fazer isso, assim como é legal fazer a questão do simulado do ENAD do Mackenzie 2010, onde eu peguei essa questão primeira aqui da Folha de São Paulo. Essa daqui eu peguei da Veja. Muito parecida a questão lá da Veja. Peguei lá a reportagem sobre o Roadrunner, né? O Roadrunner é o nosso famoso Papaléguas, né? Se vocês devem ter assistido o desenho do Papaléguas aí. E fala aqui, né, do Roadrunner, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que serve para fazer simulações na área de petróleo, que a Petrobras usa, Instituto de Geofísica e Oceanografia, lá da Universidade do Rio, que é onde fica o computador. E aqui fala, né, que o computador ele é feito de 12.240 chips, né, chips, semelhante ao PlayStation, né, 2.562 processadores dual-core AMD, e aí vai falando aí, é bem interessante isso. E aqui, qual das alternativas tem relação com o texto? Essa primeira, por exemplo, não tem relação nenhuma, está falando de Linux. Aqui não se fala Linux, apesar do Linux até ser viável ser utilizado aqui. Né? A última questão também do Netuno, teve um curso de construção, também não está falando nada disso. Energia elétrica também o texto não está se referindo a isso. Né? A questão C, o conceito de utilizar milhares de microprocessadores em uma máquina é igual ao do conceito de multiprocessador presente, onde cada cluster executa uma parte de tarefa. Essa questão certa. Né? Exatamente o processamento neural do nosso cérebro utiliza esse princípio aí. Né? É que está falando de memória também, lá no texto não se refere à memória. Essa questão que eu estou pedindo para você fazer no trabalho. Tá? Já resolvemos elas, 2 primeiras memórias aqui estão internas ao processador, essa daqui está externa, né, ao processador, mas ainda dentro da motherboard, memória RAM, e a memória secundária é a memória do disco rígido, é a memória do servidor, é a memória do Google. Né? Para que serve a memória cache? Serve para acelerar o processamento, os programas executados no microprocessador. Por que ele acelera? Porque parte crítica desse programa é colocada dentro do processador e, ao ser colocada dentro do processador, roda muito mais rápido. E aqui é uma questão importante, que também eu falei na aula passada. Né? De registrador até memória secundária, relação à capacidade de armazenamento. A base da pirâmide tem muito mais capacidade do que é o topo da pirâmide, óbvio. Memória secundária está falando de terabytes, registrador está falando de kbytes. Velocidade. A velocidade, quando você está dentro do processador, é muito mais rápido do que fora. Volatilidade. Volatilidade é perder o dado. Todas essas memórias são voláteis. Talvez a memória secundária não seja volátil, dependendo de que memória for essa. Claro que se for o Google, né, o Google não perde informação nenhuma. Você coloca o dado lá e ele fica permanentemente gravado. E o custo, quanto mais próximo do processador, mais caro fica o sistema. Se o seu processador, sei lá, que seja um i7 aí, ou um i5, com 4 MB de memória cache, se você comprar um i5, um i7 com 8, você vai pagar no mínimo $50 a mais. $50 a mais. Ou seja, você está pagando aí muito caro pelo custo do bit. Memória secundária. Nuvem do Google. Quanto você paga pela nuvem do Google? Até 15 GB o Google dá para você. Pode ter lá armazenado no Google 15 GB de memória. Não dá para nada, né? Não dá para nada. Só de armazenar e-mail, essas coisas, não dá para nada. Agora, se você paga o serviço do Google, você tem 2 terabytes de memória. Quanto custou o byte de memória, no caso? Você paga quantos? 30, 40 reais para ter 2 tera? Divide o custo para você ver. Então, quanto mais memória você tem, menor o preço dela também.
mas a velocidade é baixa também, né? E a velocidade só alta quando você tem memória cara. Essa é uma questão de sistema digital, tá? Se quiserem fazer aí para se desafiar, tá? É legal, né? Eu acho que a solução aqui era 8, a solução A aqui, se não me engano. Esse é um âmbito industrial, mostra aqui algumas coisas também, bem legal, essas questões mais reflexivas aí, todas ligadas aqui ao ENAD. Tá? Aqui tem a resposta, né? A questão 32 é a resposta B, a questão 28 é a resposta A. Né? Quando você olhar a resposta, dá uma refletida sobre isso. E a questão 23, tá? 23 eu estava analisando antes. Que essa daqui é a resposta E. Né? É só fazer o cálculo de... Né? Não precisa fazer essas para o trabalho, não, tá? O trabalho é só pedir aquela da memória, porque tem mais relação com o que a gente está fazendo aqui. Mas, né, só para vocês saberem aí como que o ENAD funciona e qual é o estilo do ENAD. Bom, vamos entrar aqui no próximo tópico, para falar especificamente do microprocessador. Tá? Do microprocessador. Vou botar aqui para a minha imagem. Deixa eu estar preparado, que se a gente precisar, a gente já interage aqui. Tá? Bom, vou aproveitar que eu estou usando a tela aqui. Estamos falando de um sistema programável, que tem aqui um microprocessador, tem aqui a memória, dividida em volátil não volátil, ROM e RAM, e periférico. Dividido em entrada e saída. Barramento de dado, barramento de endereço, barramento de controle. Tá? Não vou colocar aqui para não tumultuar o desenho. O nosso foco aqui é o microprocessador, a CPU, Unidade Central de Processamento. Tá? Vamos dar uma olhada nessa central de processamento e entender por que essa central de processamento faz o que ela tem que fazer. E o que a CPU faz? Executa código de operação. Os códigos são aqui, ó. Os códigos estão aqui. Um código que a gente estava vendo ali anterior é o código E8. Vamos supor que o E8 esteja aqui na memória. Quando o E8 for executado pela CPU, tá? A CPU vai executar o E8 como isso daqui, ó. Move R0A. Pega o dado do acumulador e copia esse dado no registrador R0. Observe que isso aqui é uma micro, né, função. Como é que o E8, quando entra aqui, observe que o E8 está um byte, né? É um byte, né? E8, vamos lembrar da aula passada lá, né? E8. Ó. E8. E8. Bytes se representa por 2 nibbles. Por isso que eu pus aqui, né, 0xE8. Então, esse E8, quando entra no CPU, ele executa a instrução. Como é que ele executa essa instrução? Então, para isso, ela tem 3 blocos internos. 3 blocos internos. Vocês podem olhar aí na apostila agora. 3 blocos internos, já adiantando. Primeiro bloco. Você tem que ter um bloco que recebe esse E8, entende esse E8 e gera sinais de controle e temporização para executar o E8. Esse bloco chama-se decodificador de instruções. Decodificador de instruções. Como o nome está dizendo, decodifica, ou seja, recebe o código de operação E8, e esse E8, quando entra aqui dentro, gera sinais de saída, de controle e temporização. Para executar o E8. O que o E8 faz? Lê o acumulador, escreve no R0. Observe que o acumulador R0 são 2 registradores que estão
representados de duas formas. Você tem os registradores gerais, uso geral, que são esses primeiros aqui, onde o R0 está aqui, ó. O R0 é um desses registradores gerais. O que é um registrador? Já vimos também na teoria, na aula passada. Registrador é vimos no laboratório isso. O registrador é um flip-flop tipo D. É um latch octal. Que sinais de controle são esses daqui? Ora, se você está pegando o dado do acumulador e escrevendo esse dado no R0, e aqui está o acumulador, os dois você está selecionando. Então, vou ter um pino aqui, ó, de seleção, vou chamar de enable, E. Esse é controle também, tá? Então, chamamos de E. Tá? No acumulador, você tem o sinal de leitura e o sinal de escrita. Eu vou chamar de read, write, e eu vou colocar uma barra em cima deles, mostrando que elas são ativas de zero. O R0 é a mesma coisa. Read, write. Quando eu pego um move AR0, tá? O acumulador eu estou lendo, o sinal read vai para nível baixo, consequentemente o sinal write vai para nível alto. E estou selecionando chip select R0, que também vai para baixo. Essa mesma instrução, tá? Essa mesma instrução, que é o acumulador, né? O acumulador estou escrevendo. Estou escrevendo, desculpa, aqui é escrita 0 e 1 aqui. Tá? Agora, e o R0? Aí sim, o R0, o sinal de leitura do R0 ele está sendo lido, 0. 0 é a condição ativa normalmente do sinal, tá? O sinal write vai para 1 e o chip select do R1 é ativado e ele vai para 0. Só vai para 0 durante esse momento, tá? Durante o momento, ele vai para 0. Então, observe que são todos sinais de controle de temporização que estão aqui, ó. Observe que as instruções, quando elas são lidas na memória e entram no decodificador e são executadas, elas geram todos esses sinais de seleção, de escrita, de leitura, etc. Então, esse bloco de decodificador é isso que ele faz. Então, o bloco de decodificador, como o próprio nome está dizendo, um decodificador, você pode ter um mapa de Carnot. Mapa de Carnot. Esse mapa de Carnot, tá, ele vai gerar para você uma tabela da verdade. Então, quando você vê lá todas as instruções do 8051 sendo executadas, saiba que lá dentro tem um decodificador de instruções que entende todas as instruções. E, ao entender essas instruções, executa essas instruções. Tá? O que é executar? O que é executar? Ler o R0 e escrever no acumulador. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o acumulador está sendo escrito, o R0 está sendo lido e os dois estão sendo selecionados. Então, é isso que, né, por isso que existe. Então, esse decodificador que vocês estão vendo aí no meio da tela, na verdade, é uma grande tabela da verdade. A gente vai ver a tabela da verdade na sequência aí, né, que, com o mapa de Carnot, é transformado no circuito combinacional, no circuito lógico combinacional. Ok? Então, aí, o decodificador. Aqui mais para baixo eu explico com detalhes, né, esse decodificador. Tem um chat aqui, deixa eu ver se tem alguma interação aqui. Só um segundo. Não, tá tudo tranquilo. Vamos lá. Então, eu aqui para baixo eu explico isso daqui. Tá? Aqui tem uma coisa bastante interessante que eu estou colocando aqui na apostila. Esse, inclusive, vai fazer parte do trabalho 2. Vou pedir para você fazer uma resenha disso. O que é isso daqui? Isso daqui é a montagem de uma CPU
vocês estão olhando aqui embaixo, com circuito integrado discreto. Com circuito integrado discreto. Então, isso foi um aluno que me passou aí, ele estava lá navegando no YouTube, né? E entrou no site aqui do Bean Eater, né? Bean Eater. E o Bean Eater, ele pegou o livro do Malvino. O livro do Malvino é bem interessante. O livro do Malvino está aqui no início. Estou sugerindo ele como uma literatura complementar, esse livro aqui. Que, obviamente, você encontra só em sebo hoje em dia. Ele não tem mais, mas é um livro muito bom. Nesse livro do Malvino, se você olhar dentro dele, ele vai propor a montagem de uma unidade central de processamento através de lógica discreta, para você fixar isso. É claro que depois não tem sentido você ficar montando mais. Tá? Mas ele monta isso. E o Bean Eater aqui, ó, ele está mostrando isso nesse vídeo. Tá? Mostrando isso nesse vídeo aqui. Vou pegar aqui o link aqui só para mostrar para vocês de uma forma muito rápida, né? Já são 22h11, né? Tem mais 25, 30 minutos de aula aqui. Vamos entrar aqui de novo, ó. Tem no YouTube aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela do Moodle aí, né? Vou mostrar o vídeo agora para vocês aqui. Vocês estão vendo no YouTube aí, ó. Compartilhar o som do YouTube aqui. Ok? Então, tá? Esse livro, né? Vocês estão vendo aqui, eu vou rodar só um pedacinho, tá? Só um pedacinho desse vídeo aqui, ó. Tá? É um vídeo que tem em inglês, tá? Mas ele tem legenda em inglês aqui, dá para você acompanhar legal. Então ele mostra aqui, ó. Fica mostrando aqui todo esse processamento que acontece. Mais para frente aqui, ele mostra o livro do Malvino, ó. Vou pegar aqui. Está mostrando o livro do Malvino aí, ó. E está mostrando essa estrutura SAP1. Essa estrutura SAP1, que ele vai mostrar aqui na página seguinte, livro do Malvino que tem na biblioteca, tá? E tem em sebos também, para o pessoal que quiser aí se aprofundar. Ele vai explicando e aqui, ó. Ele monta isso daqui, ó. Ele tem circuitos integrados que montam cada um desses blocos aqui, ó. Ele vai explicando, né, memória, o ilustrador que endereça a memória, vai explicar a memória, agora ele está falando da memória volátil, não volátil, essa memória ROM, né, memória RAM que está aqui embaixo, e ele vai explicando cada parte do sistema, né, justificando, vou voltar para a apostila aqui, né, justificando, apostila que eu me perdi aqui, compartilhamento. Apostila. Aqui. Tá, né? E eu estou pedindo para você fazer uma resenha disso daqui. Tá? Uma resenha. Tá. Aqui é um outro vídeo do mesmo Bean Eater, que ele roda uma instrução. Explica como a instrução roda, né, no meio desse processo aqui. Ele vende esse kit, né? Quem quiser, né, se aventurar aqui a montar, né, tudo isso daqui com protoboard, vai aprender bastante, mas é óbvio que não tem aplicação nenhuma. Não tem aplicação nenhuma. Né? Isso daqui é um processador, isso daqui é uma CPU de 4 bits. 4 bits não roda nada, tanto que ele tem 4 instruções aqui, as instruções aqui embaixo que ele está explicando. Ó. Né? Então, ele mostra aqui. Bem interessante, tá? Para você conhecer o estado da arte. Conhecer o que tem dentro do microcontrolador, do microprocessador. No Brasil, você vai ter a oportunidade de fazer projeto com isso só em centros de pesquisa.
No Brasil se faz projeto de microprocessador só em centros de pesquisa ou a NXP, tá? Comprou, né, a divisão da Motorola, né, divisão da Motorola, e que fabricava processadores, né? E essa divisão da Motorola, ela tinha uma divisão aqui em Campinas, perto da Unicamp, e até hoje eles mantêm isso daí. Então, lá em Campinas, né, inclusive um dos diretores de inovação lá do Centro de Pesquisa é maquinzista, foi aluno meu aí, 1900, e lá vai fumaça, lá, 1988, se não me engano. Né? O meu aluno, o Palazzi, né, bem legal, se quiserem visitar, né, esse centro da NXP que fica lá em Campinas, só procurar no Google aí, e você vai ver um centro de desenvolvimento aqui, né, que obviamente não fabrica isso no Brasil. As fábricas, e também onde fica a fábrica pouco importa, né, porque eles escolhem os países onde tem a melhor possibilidade econômica de implementar a fábrica. Não por questões de... Não é claro, questão logística, mas hoje são poucos centros de produção de ciclos integrados no mundo. Poucos centros. E o Brasil não é um deles. Mas também não significa muita coisa, não, tá? No próprio Estados Unidos não tem grandes centros de produção de ciclos integrados. Bom, aqui está mostrando, deixa eu voltar para aquela figura anterior. Está mostrando o decodificador de instruções. Aqui está mostrando algumas instruções do 8051, que é o que a gente está usando como exemplo. Lembra do E8 aqui, ó, move AR0. Move AR0, por exemplo, que a gente usou aqui, ó, do E8. É que eu tenho um desenho na página 23 da apostila, deixa eu botar um pouquinho aqui para vocês enxergarem, ó, que mostra, né, a execução de duas instruções. Da instrução E8, que está lá na memória, e da instrução F9. A instrução F9 é um move R1A. A instrução E8 é move AR0, como a gente viu ali. Então, o que é? Essas instruções têm códigos de operação, E8, F9, observe, ó, F9, E8, e essas instruções, quando elas entram aqui no decodificador de instruções, observa elas entrando, elas são executadas. O que é ser executada? No caso, move R0, a gente já viu. Você vai escrever no acumulador, e vai acionar o acumulador, chip select. Não vai ler. R0. Você vai ler o R0, já que ele pega o dado de R0 e escreve no acumulador. Não escreve no R0 e seleciona o R0. E o R1, nessa instrução, ele não é mexido, por isso que fica tudo em nível alto. Na instrução seguinte, sim. Você pega o mesmo dado do acumulador e desloca para R1. F9, código de operação. Quando esse F9 ó, entra aqui dentro, tá? Ele vai ler o acumulador. Observe que eu estou lendo o acumulador agora, ó, selecionando o acumulador. Não está mexendo com o R0. E o R1, tá? Você está escrevendo no R1. Né? Porque ele pega o dado do acumulador e joga no R1. Então, aí você tem. Né? Se você fizer isso com todas as instruções, você vai ter aí dezenas de sinais de saída, né? 8 informações de entrada, que são a via de dados. Colocando tudo isso no mapa de Carnot, você tem o circuito monstruoso, né? Que é um processador simples, hein? Estou falando do 8051. Imagina um Pentium. O decodificador ele é muito importante. O decodificador é muito importante, tá? Porque ele determina o que é a instrução, a execução da instrução. Então, toda a parte de compatibilidade das instruções é determinada pelo decodificador. Então, quando você tem uma família de microprocessadores, microcontroladores, você pega a família x86 do Intel, você pega a família M1 do ARM, esses processadores de mesma família têm o mesmo decodificador. Isso é muito importante. Ou seja, o código, ao entrar nesses processadores da mesma família, são executados da mesma forma. Tá? Eles são compatíveis, executam as instruções da mesma forma.
Por outro lado, se você pegar esse código de operação e colocar num outro processador de família diferente, ele vai ser executado de uma forma completamente diferente. Porque ele não foi programado para fazer o que o processador anterior fazia. Por isso que você tem um programa para rodar no x86 do PC, você não consegue rodar isso no ARM, no M1. Não dá para rodar. O artigo da Super Interessante fala sobre isso. Bom, unidade de lógica aritmética. Por que é importante a gente ter uma ULA? Por que é importante eu ter um centro, né, uma porta, não é uma porta, é um bloco lógico digital? Por que isso é importante eu ter uma operação que faz contas de soma e contas de subtração? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pegar aqui o ULA está aqui. Vou pôr a ULA aqui, ó. A gente colocou o codificador de instruções, vamos colocar o ULA agora. Vocês estudaram ULA lá em digitais, sistemas digitais, unidade de lógica aritmética. Observe que a unidade de lógica aritmética tem dois registradores que auxiliam o acumulador e o flag. Acumulador e flag. O acumulador guarda o resultado da ULA. O acumulador normalmente tem um dos fatores da operação aritmética ou lógica. Observe que é lógica aritmética. O flag sinaliza a condição do acumulador depois de uma operação lógica aritmética. Vai ver esse exemplo na semana que vem. Mas que sinalização é essa, só para adiantar? Eu vou determinar se a conta deu zero. Por exemplo, se o zero não ativo em nível baixo, está zerado, significa que a conta deu zero. Se tiver 1, significa que não deu zero. Vou verificar o carry. Se for 1, deu, vai 1. Se for 0, não deu. Vou verificar o sinal. A gente já viu como o sinal é importante. Aqui, ó. A gente viu os sinais das operações. Então, o sinal está sendo verificado. Paridade. Auxiliar carry. Então, são todas informações que estão no flag, que me ajudam na tomada de decisão. Por que é tão importante eu fazer conta? Porque todo o processamento lógico de um computador, de uma inteligência artificial, é baseado em lógica, é baseado em um processamento aritmético. Por isso que lá no laboratório, tá, eu pedi para você fazer na experiência 1 a resenha. A experiência 1 acho que vai vencer. Já venceu, né? Vocês entregaram aí na sexta-feira. Pedi para você fazer a resenha daquele vídeo do bullying. Eu assisti isso na segunda-feira passada, no dia 22. Para mostrar como é importante, né, o cálculo lógico, aritmético que o bullying fez. Bom, aqui vale uma reflexão. Qual é a única operação? Bom, operação lógica, tá? São as 4 operações lógicas. AND, OR e XOR, que é o exclusivo. Tem inversão também. Anote. AND, OR, XOR e NOT, ou inversão, são as operações que são implementadas pelo ULA. Por isso que tem instruções que fazem a operação AND, instruções que fazem a operação XOR, instruções que fazem a operação OR, instruções que invertem. Tá? Porque você tem uma estrutura, tem uma ULA que faz isso para você. Tá? E aritmético? Qual é a única operação? Porque tudo isso aqui é porta lógica, né? Que vocês viram lá, inclusive, na aula passada. E a operação aritmética? A única operação aritmética implementada no sistema é a soma. E quem faz uma soma? A XOR. Pode observar. A XOR é uma somadora. Lembra lá como funciona a XOR? Ó? 0 com 0, XOR. 0 com 0 dá 0. 1 com 1 dá 0, porque quando é igual, dá zerado. 0 com 1 e 1 com 0 dá 1. Então, essa porta XOR aqui, ó, né, mostrando aqui a operação, vai mostrar exatamente uma soma binária. Observe, ó, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 e 1 com 0 dá 1. 1 com 1 dá 0 e vai 1. Aqui deu um carry. Foi 1.
o carry, né? Foi 1 aí. Por isso que a ULA é tão importante. Os processadores antigos, eles tinham, né, unidades lógicas aritméticas, coprocessador aritmético. Coprocessador aritmético. O M1, por exemplo, o M1, tá, ele tem uma GPU que faz isso. A GPU que faz as operações lógicas aritméticas dele. Ok? Por que é importante fazer isso? Porque todo o processamento que nós conhecemos é baseado em operações lógico-aritméticas. Todos. Né? Tanto que a única operação lógica aritmética implementável que eu acabei de falar, que é a OR, que é a soma, é a única implementada através de uma XOR. Não existe nenhuma outra porta lógica que faz isso daqui que a gente acabou de ver. Ó. Que faz isso daqui. Que faz isso daqui. A única que faz isso é a XOR. É por isso que a XOR é a base. Né? E aí a gente vai lembrar de uma outra lei, né, lá em digitais, que é a primeira lei booleana. Primeira lei booleana. Não sei se vocês vão lembrar da primeira lei booleana, mas vale a pena revisar aqui. Né? Vou colocar ela aqui, ó, no cantinho. Primeira lei booleana. A primeira lei booleana, lá do que o Boole descreveu, ele implementa uma subtração. Vocês lembram a expressão lógica A menos B? Você sabe que A menos B é uma subtração? Como que isso é convertido em soma? Para que eu consiga implementar através de uma XOR. Isso é convertido em soma. A mais B mais 1, eu somo 1 no sistema, mas eu tenho que inverter o B. Se eu fizer essa operação, vocês vão ver que ela é uma subtração binária. Se eu tenho a soma através da XOR e a subtração através de um processo de soma mais uma inversão de um dos fatores, tá, eu tenho as duas operações aritméticas fundamentais. Se eu tenho soma e subtração, vocês viram no cálculo numérico que eu tenho seno, cosseno, cálculo diferencial, cálculo integral, etc. Então, tudo é feito a partir da unidade lógica aritmética, a partir da porta XOR. Né? Ela é fundamental para nós. É fundamental para nós. Bom, tudo isso eu explico aqui embaixo. Aqui, ó. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Que a gente chama de operação de complemento de 2. A menos B é A mais B invertido, essa barra na frente do B é a expressão lógica B invertido, mais 1. Tá? Então, a gente fala né, que as ULAs elas têm algumas dezenas e milhares dessas portas aí. Registrador, esse registrador aqui, ó, R0, R1, R2, ou acumulador, ou flag, né? São, aqui a gente fala dos registradores aqui, ó, acumulador, ó, guarda o resultado da unidade lógica aritmética. Né? Ó, armazenador de resultado da unidade lógica aritmética. O número de bits, normalmente é o tamanho da via de dados ou o dobro. Flag, sinaliza, 0, sinal. Então, se eu tenho acumulador e tenho flag, como a gente vai ver na aula que vem, ó, na aula que vem eu vou fazer essa operação aqui, ó, e vou prever aqui as condições do flag, não vou deixar isso para a semana que vem, tá? A gente tem aí toda essa implantação. Tá? Então, é óbvio que a ULA é fundamental. E registrador? Como é que eu implemento o registrador? Através de LET. Isso a gente viu na aula passada, no laboratório. Viram o flip-flop tipo D? 74373? A gente implementa isso daqui, ó. Posições de memória, LETs, flip-flop tipo D, responsável pelo armazenamento temporário de informações. São implementados através de LETs, podendo ser comparadas a posições de memória dentro do processador. Então, o registrador não é mais do que essa posição de memória. Quanto maior o número de registrador interno, maior a velocidade de processamento. Isso é muito importante. Eu preciso ter bastante registrador para poder, por exemplo, fazer a linguagem C. A linguagem C gasta muito, demanda muito registrador.
Aquelas variáveis que vocês declaram ser variável inteira, variável de byte, variável de word, de 32 bits, né, são espaços reservados dos registradores do processador. Então, isso aqui eu vou ver na aula que vem. E aqui eu tenho o contador de programa e o apontador de pilha, que eu vou deixar aqui, ó, para a gente já deixar para a próxima aula a gente falar sobre esses dois registradores, que são muito importantes. Tá? Muito importantes. Se eu avançar um pouquinho mais aqui, ó, tá? Eu vou ver a primeira lista, do que eu vou explicar na aula que vem, tá? Vou pegar a primeira lista de exercício. Vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Na segunda lista de exercício, que eu vou deixar na semana que vem, tá? Não está ainda no mundo. Nessa segunda lista de exercício, localizada na página 40. Página 40, ó, estou lá pedindo para você, né, explicar o funcionamento do acumulador, do flag na CPU, descrever os bits do flag. Tá? Aqui eu peço para você, né, trabalhar aqui com o acumulador de flag. Né? Tudo isso aqui a gente vai fazer na aula que vem. Tá? Essa questão 4 aqui, ó, a gente resolveu lá quando estava estudando unidade de lógica aritmética. Tá? A única diferença é que na operação nessa 4, eu estou fazendo um move AR3, um move R3A. Tá? Então, para você explicar a diferença entre as duas, pegando o sinal de read e write no processador. Né? Você vai fazer aquela, né? Questão 5, questão 6, questão 7, questão 8, 9, todas essas a gente vai ver na semana que vem. Aí. Tem mais uma questão da ENAD aí. Semana que vem a gente vai ver bastante coisa, tá? Mas seria legal vocês, tá, se puderem, lerem na apostila, primeiro revisar o que a gente acabou de fazer. Né? Ou seja, né, começando aqui, ó, na página 21, leem, né, no mínimo até onde a gente veio hoje, ó, até a parte de conceitos complementares. Tá? Essa parte finalzinha aqui eu ainda vou passar para vocês na semana que vem. Mas se puder, né, usar a apostila aí para fazer esse estudo é muito importante. Tá? É muito importante. É a segunda lista de exercícios. Tá? A segunda lista eu vou disponibilizar lá para vocês no Moodle. Ok? O prazo dela e tudo mais. Bom, eu vou encerrar, então, a aula. Né? A gente já está com mais de 1h30 aqui, dando aula direto. Vocês devem estar cansados também, mesmo estando aí na casa de vocês. Né? A gente sabe que, né, aulas longas, assim, aula tripla não é pedagógica. Né? Antigamente era proibida a aula tripla na escola de engenharia. Né? Aí, por questões aí, né, econômicas, né, implementaram as aulas triplas, que pedagogicamente são horrorosas. Né? Ainda mais para a geração de vocês. Né? A paciência de vocês assistir um vídeo, né? A paciência do TED. Né? Já assistiram a apresentação do TED? Né? Aula no TED? Deve ter visto. Quantos minutos tem uma aula do TED? Alguém sabe dizer aí? Quantos minutos tem uma apresentação do TED? Alguém se arrisca aí a falar? Você deve ter visto, não ouvido. O que é esse TED, professor? Você não conhece o TED? Eu não conheço, não. TED não é aquele filme do ursinho lá que fica, né, fazendo sacanagem, não. Alguém já deve ter... Foi a primeira coisa que eu pensei. A mente humana, né? Menos as meninas aí, tá bem. O TED, deixa eu colocar no chat aqui para vocês aqui, ó. www.ted.com.br. Vou colocar aqui. É o TED Talks? Exatamente. Tem uns 15 minutos. Só para a gente encerrar a aula, tá? Aqui, onde está? Compartilhar no compartilhamento aqui. Põe no TED aí agora, né? Tem aí milhares de apresentações. Vou pegar a tecnologia aqui, ó. A tecnologia que aparece aqui.
Vai, meu filho, vai. Ah, inspiração. Isso aqui é um filtro, né, que ele tem. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu só entrar aqui, que senão eu vou... O TED, normalmente, você pega o link, né? Pega o link. Tem várias aí, ó. Né? Tentar alguma coisa nova em 30 dias, né? School Skill Creative, né? Como trabalhar melhor. Esse é bem interessante, né? Como tornar a vida mais feliz. Ó, observe aqui o tempo, ó. O tempo médio, né? É um tempo de 10 a 12 minutos, ó. Tem um outro aí um pouquinho maior, né? Essa daqui, por exemplo, é uma apresentação muito legal, né? Que eu já assisti algumas vezes, né? Ela tem 12 minutos e 10 aqui, ó, né? Essa daqui é uma suíça, né, que fez essa apresentação aqui, né, falando sobre felicidade, como se ter uma vida mais, né, mais feliz e tudo mais. Então, ela vai fazendo essa apresentação. Ela é uma suíça que vai fazer pesquisa no Canadá. Qual é o tempo? 12 minutos. Tá? 12 minutos. Ó. Essa é a paciência de vocês. Né? Imagina se tivesse um TED de 1h30. Ninguém ia prestar atenção. Né? Ninguém ia prestar atenção. Então, mas é a realidade que a gente tem, né? Então, por isso que o ensino precisa evoluir muito. Né? Essa experiência que a gente está tendo com a aula síncrona, se ela for bem feita numa aula à distância, nas aulas de teoria, vai ser o futuro. Porque você vai ter pequenos vídeos sobre os temas, você vai ter bem estruturado, e vai aprender muito mais, vai interagir na sua velocidade. O ensino precisa ter uma revolução, né? Precisa ter uma revolução. Tem muita coisa aí para acontecer. Bom, todos vocês responderam. Não, tinha alguém que não tinha respondido chamada, né? Vocês estão vendo a chamada? O Vinícius chegou aí? O Vinícius estava lá falando com... Estava na reunião de estágio. De estágio, né? Tá ok. Quem é o seu coordenador de estágio? É o? É o Monese. O Monese. Está em boas mãos aí. Né? Então, Vinícius, vou marcar presença para você aqui, Vinícius. Valeu. Eu tinha avisado que você estava lá, tá? Valeu. Ok. Bom, são 20 para as 9. Vamos procurar começar a nossa aula às 21h10, para a gente acabar ela mais cedo, né? Às 22h30, 22h20, a gente acaba a nossa aula, se a gente conseguir começar no horário. Tá? A aula de teoria aqui rendeu bastante, apesar dela ter sido esticada 1h30, né? Mas é aula tripla, né? Não dá para me encurtar. Né? O ideal seria a gente parar, se a gente tivesse presencial, eu parava, dava um exercício para vocês faziam um exercício, a gente corrigia em sala de aula, né? Tudo isso. Mas aqui na aula síncrona, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Tá bom? Bom, as anotações eu vou disponibilizar no Moodle, juntamente com o link da aula, e vamos interromper aqui então, a aula, né? Parar a gravação. Interromper a gravação.